Oi, gente, graças a paz. Desculpem aí a demora, acho que a gente teve algum problema aqui na conexão aqui. Inclusive, isso é motivo de oração, né? Eu estava falando aqui com o Carol que a gente sempre deixa tudo arrumado, né? Não deu 6 horas aqui, eu montei aqui a estrutura, fiquei no celular usando a internet tranquilamente, sem nenhum problema. E aí, quando chega na hora de fazer a live, o Instagram diz que está com problema de conexão. Então, esse é um motivo de oração. Queria pedir que vocês orassem por isso, né? Tanto na questão do culto, né? A gente ainda está gravando o culto, mas aí a gente domingo agora já tem um teste de transmissão, para se Deus quiser no dia 30 voltar a fazer ao vivo. Então vocês orem aí, tá? Por isso. Boa noite, Luí. Seja bem-vindo aí. Então, vamos iniciar, né, nossa noite aqui. E aí, vou convidar você para a gente compartilhar motivos de oração, nesse momento de oração aí. Eu queria pedir que vocês orassem pela vida, continuassem a orar pela vida de Paulo e de Alcides, né? Luísa fez uns exames aí essa semana e ela pediu para eu compartilhar com vocês. Ela fez uns exames aí e deu alguns nódulos aí, eles ficaram de fazer um novo exame para saber o que é. Eu falei com eles ontem e aí a gente orar juntos, vamos orar juntos por isso aí também, tá bom? Então sejam bem-vindos, Luciele, Milena, Carluca, Sinara, né? Sejam muito bem-vindos. Carluca, a gente esteve orando por ele, né? Fez uma cirurgia aí por esses dias aí nos olhos, e aí graças a Deus as lentes estão estabilizando agora, né? Fico feliz, viu, Carluca? A gente tem orado por você, e aí, se Deus quiser, já você vai estar completamente recuperado aí. Bom, se vocês têm algum motivo de oração também para compartilhar, vocês podem colocar aí nos comentários, e aí nós vamos estar orando com vocês nesse momento inicial. Então a gente faz uma oração e aí em seguida a gente entra já no estudo do texto, né? Para a gente ter bastante tempo, né? O pessoal sempre manda mensagem dizendo: pastor, é bom quando tem mais tempo no texto, né? Então a gente faz essa oração e em seguida entraremos no texto. Eu fiquei impressionado, né? Na quarta-feira passada nós tivemos 126 pessoas acompanhando o estudo, e isso é muito importante porque significa que a gente está conseguindo separar um tempo para fortalecer o espírito, né? Fortalecer o coração, a alma, em tempos de pandemia. Então eu vi que Beto entrou, Daniel Costa também entrou, e aí sejam bem-vindos aí também. E o Lucinho entrou agora, né? Bom, vamos orar. Então, a qualquer momento aí você pode compartilhar depois o motivo de oração, que aí no final do estudo a gente ora. Se não der tempo por causa do tempo do Instagram, que é apenas 1 hora, a gente pega os seus motivos de oração que foram listados aqui e a gente encaminha para outros grupos na igreja, os pequenos grupos e para outros grupos de estudo. Tá bom? Luci Carla, seja bem-vinda. MC Cardone também. Olha, gente, como eu estou usando o celular, então às vezes a imagem fica muito pequenininha, nessa distância eu não consigo ver quem é, tá? Então eu leio o usuário, tá bom? Se vocês acharem que o som ou que o áudio está baixo, vocês também coloquem aí nos comentários, que aí é para eu estar atento a essa questão aí também, tá? Vamos orar? Senhor, muito obrigado porque a gente conseguiu ter esse momento aqui juntos, de estudar a Tua Palavra. O Senhor continue nos fortalecendo e nos ajudando a permanecer fazendo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, que é estudar a Tua Palavra. Obrigado pela vida dessas irmãs e irmãos, amigos e amigas que estão aqui conosco hoje, porque como eu, querem aprender de Ti.
e ouvir o testemunho da tua palavra acerca do teu Filho. Então nos abençoa, perdoa as nossas falhas e os nossos pecados. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, gente. A gente parou, semana passada no texto de João. Nós encerramos João capítulo 17. E estamos entrando então no capítulo 18, que é a parte da prisão de Jesus. A gente encerra aqui, nesse período, a narrativa que demonstra o momento de Jesus com seus discípulos. A gente vem até aqui momentos muito particulares de Jesus com os discípulos. A partir de agora são cenas, são narrativas mais públicas, e aí Jesus começa a ter cada vez menos contato com os discípulos, e ele começa a vivenciar a questão do seu martírio. Então, a gente chega no capítulo 18, ele é imediatamente depois ao momento em que Jesus ora. Você sabe que esse texto ele é tão importante que tanto Mateus, Marcos e Lucas, eles também têm narrativas a respeito desse trecho que a gente vai estudar aqui hoje. Ele é um momento emblemático. Lucas situa esse texto aqui da oração de Jesus na ceia, no capítulo 22. Ele diz que Jesus estava na ceia com os discípulos, e aí ele fala muito da ceia, de Judas sair, mas João parece dar uma ênfase muito mais à oração de Jesus em meio a esse momento. Quando você lê o que João escreve, inspirado pelo Espírito Santo de Deus a respeito daquilo que Jesus fez, você vai perceber que João tenta grifar os momentos em que Jesus ele afirma que ele é Deus, o relacionamento dele de intimidade com o Pai, de oração, de vida de oração. Então João tem muito isso, tanto que essa narrativa inteira do capítulo 17 é a oração de Jesus, tá? Enquanto Lucas e Marcos, muito menos, e Mateus discorrem sobre isso, sobre a situação da mesa, Jesus dizendo que vai ser traído, coisa e tal. João dá uma ênfase à oração de Jesus. Então, João encerra no capítulo 17, e nós vamos hoje de João 18, do 1 até o 11. Eu queria pedir a Lucy Carla, que está aí, Lucy Carla, que você já colocasse aí nos comentários, tá? João 18, do 1 ao 11. Toda vez que entrasse alguém, você repetisse isso aí para a pessoa saber onde nós estamos. Tá bom, gente? Então, mais uma vez, muito bom ver vocês aí nessa jornada, da gente aprender. Irmã Maria chegou também. Irmã Maria, seja bem-vinda. E a gente vai, então, começar a leitura do texto. Vamos lá. João 18, do 1 ao 11. Tendo terminado de orar, Jesus saiu com seus discípulos e atravessou o vale do Cédron. Do outro lado, havia um olival, onde Jesus entrou com eles. Ora, Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se reuniu ali com seus discípulos. Então, Judas foi para o olival, levando consigo um destacamento de soldados e alguns guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes e fariseus, levando tochas e lanternas e armas. Jesus, sabendo de tudo que iria acontecer, saiu e lhes perguntou: a quem vocês estão procurando? A Jesus de Nazaré, responderam ele. Eu sou, disse Jesus. E Judas, o traidor, estava com eles. E quando Jesus disse eu sou, eles recuaram e caíram por terra. Novamente lhe perguntou: a quem procuram? E eles disseram: a Jesus de Nazaré. E Jesus respondeu: já lhes disse que sou eu. Se vocês estão me procurando, deixem ir embora estes homens. Isto aconteceu para que se cumprissem a palavra de Deus: não perdi nenhum dos que me deste. Simão Pedro, que trazia uma espada, atirou e feriu o servo do sumo sacerdote
decepando a orelha direita. O nome daquele servo era Malco. Jesus, porém, ordenou a Pedro: guarde a espada. Acaso não haveria de beber o cálice que o meu Pai me deu? Vamos orar mais uma vez. Senhor, a tua palavra é abençoada. Que o Senhor nos ensine essa noite, a cada um de nós, através dela aqui. Muito obrigado por essa oportunidade de a gente poder estudar a tua palavra de maneira virtual, né? Cada um na sua casa, na comodidade da sua casa, mas comprometido com o aprendizado da tua palavra. Nós oramos, nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, gente. Então, aqui, quando a gente chega no capítulo 18, é interessante que aí Jesus termina de orar e ele vai para o Vale das Oliveiras, né, com os discípulos. Ele vai ter um momento com os discípulos lá. E aí, no verso 4, João mais uma vez destaca uma frase muito recorrente de Jesus, que é sobre a vida de Jesus, que é Jesus sabendo tudo o que ia lhe acontecer. Essa citação de João sobre isso, ela é recorrente desde o capítulo 10 de João. A gente encontra no capítulo 10, quando Jesus entra com aquele embate com os mestres na lei, a gente percebe que Jesus era consciente da sua missão e daquilo que iria acontecer. E isso é importante a gente dizer, porque eu não sei se você sabe disso, mas existe um grupo de pessoas, uma corrente, uma linha teológica que acha ou que acredita de que Jesus não tinha consciência daquilo que iria acontecer. Eles acham que quando Jesus se esvaziou, utilizando uma linguagem que Paulo usa na segunda carta aos Filipenses, capítulo 5, quando ele diz Jesus, mesmo tendo forma de Deus, não se apegou ao fato de ser como Deus, mas antes se esvaziou, assumindo forma de escravo. Alguns acham que esse esvaziamento de Jesus levou Jesus a não ter as mesmas características do Pai, tá? Mas aqui no texto está claramente que Jesus tinha conhecimento daquilo que iria acontecer. Jesus é consciente de que a missão que ele tinha a cumprir é uma missão que exige sacrifício. Ora, é muito interessante você perceber que se Jesus passa pelo sacrifício, se ele vai numa linha, se ele vai numa direção, os discípulos têm que ir com ele. As narrativas bíblicas vão nessa direção, elas vão na direção de que Jesus ele passa por um sofrimento, e aí os discípulos inclusive dizem: Senhor, olha, dá-nos de beber do cálice. Jesus diz: nesse momento eu não posso dar de beber o cálice, porque não sou eu que escolho. Jesus diz isso. Mas de maneira geral, e a gente ouviu Jesus falar isso, todo aquele que quer ser discípulo de Jesus e discípulo de Jesus precisa ter a consciência de que esse caminho é um caminho de cruz. E eu não me refiro só a sofrer por amor a Cristo, porque uma coisa é eu e você, a gente ser odiado porque somos discípulos de Jesus, ou a gente ser preterido, né? Deixado para lá porque somos discípulos de Jesus. Isso é uma coisa. Aí a gente não tem alternativa em relação a isso. A gente continua confiando em Deus. Mas a lógica da caminhada de Jesus é que Jesus tinha consciência de que o caminho de obediência a Deus é um caminho de sofrimento, é uma cruz. Ser discípulo de Jesus significa ter essa consciência. Em um tempo, e uma das características da pós-modernidade é que nós somos muito hedonistas. A palavra hedonista, ela vem de uma raiz da sociedade grega que significa tudo pelo prazer, tudo pelo se sentir bem, tudo pelo estar feliz, sabe? Mas a direção que a gente vê, os discípulos de Jesus, e é claro que somos felizes, e é claro que nos sentimos bem,
Mas a vida cristã não é só se sentir bem. Você imagina que Jesus cumpriu a cruz, ele foi até a cruz, mas em momento algum Jesus revelou constantemente que ele se sentia alegre e animado. Jesus disse que estava alegre, inclusive em algum momento, porque ele estava falando a respeito da gente. Então, o fato de Jesus lembrar da gente, e a gente viu isso no capítulo 17, no capítulo anterior, e Jesus dizer que estava orando por mim e por você, e o sacrifício que ele estava fazendo, ele estava vendo a mim e a você, isso animou Jesus a cumprir a missão. Mas a missão de Jesus é uma missão extremamente difícil. E se nós somos discípulos de Jesus, nós precisamos entender que há cruz que nós precisamos levar. A cruz de obedecer a Deus. E às vezes, por obedecer a Deus, a gente vai ser mal interpretado. Às vezes, por obedecer a Deus, contrariando o que é politicamente correto, nós vamos ser desacreditados. Mas Jesus aqui chega nessa noite em que ele é preso. Jesus não foi só preso por causa do incômodo político que ele estava causando ali, né? Em relação ao governo, as pessoas que estavam seguindo a ele, o governo começou a ficar com medo disso também. Mas não é só isso. Mas principalmente, Jesus foi preso porque ele desafiou as autoridades desse mundo com o Evangelho. Então, a pergunta que o texto faz para mim e para você é: qual é a cruz que eu e você temos carregado? Será que a nossa vida é uma vida de está tudo certo e eu faço o que eu quero, aquilo que vem à minha mente eu faço? Ou é uma vida de obediência a Deus? Eu tenho pagado ou pago o preço de servir a Jesus, e eu não estou falando pagar o preço para ser salvo não, tá? Porque a gente já foi salvo. Todo aquele que crê em Cristo Jesus, ele é salvo, ele lhe dá o direito de ser filho de Deus. Mas eu estou dizendo que todo filho de Deus, ele vive uma vida de obediência ao Pai. João 10, novamente. Então, o desafio para mim e você é: quais são, ou qual é a cruz que a gente tem levado em obediência a Deus? Jesus aqui literalmente chega e ele acolhe a obediência a Deus em ir para a cruz. Você vê que no verso 4, é muito interessante isso. No verso 4, Jesus, sabendo de tudo que ia acontecer, saiu e perguntou: a quem vocês estão procurando? E eles disseram: Jesus de Nazaré. Jesus disse: eu sou. Você precisa lembrar que quando João junta essas duas palavrinhas, eu sou, João está se remetendo ao Antigo Testamento, tá? Ao capítulo 3 de Êxodo, tá? Quando Deus se apresenta a Moisés e diz, Moisés diz: Senhor, quando eu for falar com o povo, como é que eles vão acreditar que o Senhor está me enviando? Aí Deus diz assim para Moisés: olha, diga ao povo que eu sou enviou você. É como se eu sou fosse o nome próprio de Deus, tá? Então a gente não tem como saber o nome próprio de Deus. Tem gente que traduz por Yahvé, Javé, enfim, a gente não vai entrar nesse assunto agora. Mas quando Jesus usa a palavra eu sou aqui, respondendo ao guarda, vocês estão procurando Jesus de Nazaré, Jesus diz, aqui tem Bíblia que diz sou eu, mas essa versão esvazia o sentido. O sentido real é eu sou, ou seja, o que Jesus está dizendo? Eu lembro que eu sou Deus. Vocês estão procurando eu sou. Aí ele está dizendo eu sou Deus. Veja que coisa interessante. Jesus diz isso 2 vezes. Ele diz isso no verso 5. Estamos em João 18, tá, gente? De 1 a 11. Quem puder colocar aí no comentário, para quem for chegando e acompanhando, por favor, coloca, tá? João 18, do 1 a 11. Então, Jesus chega no verso 5 e diz, olha, sou eu. E aí ele disse, no verso 6, quando Jesus disse, eu sou, eles recuaram e caíram por terra.
Se você for perceber, eles disseram então: a Jesus de Nazaré. Por quê? Porque eles se recusavam a dizer que Jesus era o Filho de Deus. Jesus estava sendo preso pelo grupo religioso pela blasfêmia de se declarar Filho de Deus. Então, pessoal, a gente tem que prender esse cara, porque ele está dizendo que é Filho de Deus, e isso é blasfêmia. Então, Jesus chega e afirma novamente na frente deles: sim, eu sou. E aí eles dizem assim: já que lhes disse que eu sou, se vocês estão me procurando, deixem ir embora esses homens. Aí Jesus está se referindo aos discípulos, né? Está dizendo: vocês me levam e deixem eles aí, que não tem nada a ver com a história. E aí Jesus é levado. Aí no verso 9 diz assim: isto aconteceu para que se cumprissem as palavras que ele dissera: não perdi nenhum dos que me deste. Tá? Esse texto aí é de João 6, 39. A gente já estudou isso, né? Jesus, quando está falando sobre aquele que haveria trair, e Lucas 22 também reforça isso, de que Jesus já sabia que ninguém se perdeu, a não ser aquele que era o filho da perdição. Então, no verso 10, Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou a espada e feriu a orelha do servo do sumo sacerdote. Está vendo que os religiosos estavam lá encabeçando essa armadilha para pegar Jesus? Então aí Pedro saca a espada, sabe Deus porque Pedro estava andando com a espada, né? E aí ele corta a orelha do soldado. Eu acho que Pedro era ruim de mira. Eu acho que o que Pedro queria era matar o soldado. Mas, graças a Deus, aí que esse negócio não se concretizou. Mas é muito interessante a reação de Pedro, porque hoje continua sendo assim. Hoje a gente tem muita gente querendo defender Jesus com espada. Sabia disso? E eu não estou falando só do ponto de vista real, não, tá? Do ponto de vista de estar com espada, de estar armado. Eu estou falando do ponto de vista simbólico, de muitas pessoas estarem defendendo Jesus como se Jesus precisasse ser defendido. É muito interessante isso na Bíblia, sabe? E aí a gente precisa pensar um pouquinho sobre essa atitude de Pedro, né? Primeiro, porque Jesus deixa claro aqui. Jesus disse assim: guarda a espada, Pedro. Acaso você acha que eu não vou beber do cálice que o meu Pai me deu? Você lembra do começo do capítulo 18? Jesus sabendo de tudo que iria acontecer. Então, Jesus sabia e ele estava em obediência a Deus. Então, quando Pedro chega e corta a espada, a mão, a gente tem aqui dois comportamentos. O comportamento de Jesus, que entendeu que a vontade de Deus para ele, naquele momento, passava por ele sofrer. Tá? Jesus entendeu, chegou a hora do meu sofrimento. A gente escuta isso nas cenas que antecedem o texto. Várias vezes Jesus dizendo: chegou a hora do meu sofrimento, chegou a hora do meu martírio. E aí, o outro comportamento é o comportamento de Pedro, que não só dessa vez, você precisa lembrar disso, mas anteriormente disse a Jesus que não ia permitir que Jesus fosse morto. E Jesus disse: Pedro, rapaz, olha, antes que o galo cante 3 vezes você vai me negar. Antes que o galo cante você vai me negar 3 vezes. Então, é muito interessante isso, porque de um lado a gente tem um Jesus que é completamente consciente do momento que ele vai ter e de sofrimento, e ele está sereno. Ele está comprometido com aquilo. E você tem o Pedro, que embora Jesus tenha dito isso várias vezes, eu não sei se é porque aquilo foi uma coisa
emocional de Pedro, porque era o amigo dele, porque ele não queria que Jesus fosse embora. A gente não tem como saber. O fato é que essa atitude de Pedro aqui a gente pode interpretar de várias maneiras diferentes. Uma delas é essa, que Pedro não entendeu que Jesus tinha que ir para a cruz para a gente ser salvo. Tentar impedir o sofrimento de Jesus é atrapalhar os planos de Deus para a vida da gente. E às vezes a gente fica tentando agir desse jeito, né? Ou a gente quer defender Jesus, que não precisa de defesa, ou a gente quer ficar interferindo nas coisas que Deus está querendo fazer, que a gente já percebeu, já foi sinalizado para a gente, mas a gente fica tentando interferir nisso como se a gente soubesse o que é melhor para a vida da gente. Eu me lembro de Isaías, profeta Isaías, no capítulo 55, verso 8, quando um momento de que o povo precisava de uma palavra em meio ao sofrimento, Deus chega e diz através do profeta ao povo: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os meus planos não são os vossos planos. Até inclusive no texto diz: os meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos. Então parece que Pedro aqui, nesse momento aqui de João 18, ele se pegou, ou é percebido, que Pedro está indo na direção contrária da vontade de Deus, por mais absurda que a vontade de Deus pareça para Jesus. Sabe? Pedro tenta ir na direção do não sofrimento. E é claro que eu preciso explicar para você que a vida do cristão, como eu disse no começo, é uma vida de quem precisa pegar a cruz. Isso não quer dizer que você vai optar pela dor, pela tristeza. Isso aí é outra coisa, isso aí é doença. Alguém que sente prazer nessas coisas é doença. Mas eu estou falando que na vida do cristão há essa direção de que em algum momento vai haver uma bifurcação e eu vou precisar escolher entre se eu quero a vontade de Deus ou se eu quero a minha vontade. Então Pedro aí optou por aquilo que ele acreditava que era o melhor. E aí ele puxa a espada e corta a orelha do soldado mau. Eu me lembro, exatamente, Lúcio, era a propósito. Eu me lembro que eu já comentei isso com vocês na igreja, lá na Imperial, de que eu fico imaginando a volta desse soldado mau para casa. Isso sempre me vem à mente. Isso não tem texto bíblico, tá? É coisa que eu penso, que eu imagino. E aí eu quero convidar você a imaginar isso também comigo. Você imagina o soldado mau chegando com alguma marca de sangue aqui no rosto, e aí talvez a esposa dele perguntasse: o que foi que houve? Ele disse: hoje eu fui prender o tal do Jesus. E aí quando eu fui prender o tal do Jesus, um discípulo de Jesus me feriu, me cortou, cometeu violência contra mim. E aí a esposa foi, mas aí a esposa olha de novo, né, para ver, gente, como é que o cara cortou e tá tudo aqui no lugar. E aí o Malco diz: não, mas o tal de Jesus, a quem eu fui prender, ele olhou para mim e me curou, e me restaurou de novo. Veja, que testemunho Jesus deu. Jesus não pagou o mal com o mal. Você sabe que na carta aos Romanos, Paulo incentiva a gente o tempo todo a viver assim. E o próprio Jesus, que a gente não deve pagar, revidar o mal com o mal. E essa é um dos ensinos mais interessantes de Jesus para com Judas. Sabe o que é interessante?
que Jesus não muda quem é, ele não muda o seu caráter, porque Judas é mau caráter. Você sabe que tem, às vezes, pessoas que são assim, elas modulam a sua personalidade de acordo com o que o outro faz. Se o outro o feriu, ele fere também. Se o outro roubou, ele quer se vingar também. Sabe? Jesus não. Essa é uma característica interessante narrada por Lucas, desse momento aqui, um pouco antes, na ceia, no capítulo 22 de Lucas. É que Jesus revela que quem haveria de traí-lo está molhando o pão, que era uma prática de quem é muito amigo, né? Então você tem a bebida ali, aí o pão não é como o nosso, a gente não tinha padaria, então às vezes o pão era pão de dias, não era um pão novo, então se molhava o pão para que se pudesse comer o pão. E aí, quando Jesus usa aquele trecho lá em Lucas 26, ele está dizendo assim, que Judas estava tão perto de Jesus que estava molhando o pão na bebida que Jesus estava tomando. E que Jesus não revida. Até quando Jesus diz assim, faça o que você tem que fazer. E aí o texto diz que Satanás entrou em Judas nesse momento. É como se o narrador, o Espírito Santo, estivesse tentando dizer que, de fato, Judas foi completamente tomado pela artimanha de Satanás para levar Jesus à cruz, né? Deus é tão esperto que é isso mesmo que Deus queria, né? Porque, em última análise, a vontade de Deus não pode ser, ela não pode deixar de acontecer. Então, voltamos para o texto. Pedro agride mal e Jesus cuida de quem o agrediu. Tem um comentarista chamado Warren Wiersbe que ele faz eu acho que é uma ilustração também que ele tenta montar desse texto aqui, e ele diz que talvez esse soldado Malco ele tenha tentado segurar Jesus, como quem dá um puxavanco para levar preso, sabe? E aí por isso que Pedro tem esse ímpeto com ele. Se foi isso mesmo, se aquele soldado agrediu Jesus, o testemunho de Jesus é ainda mais extraordinário. É ainda mais extraordinário. Por quê? Rivânia está dizendo que está barulho aqui. Peraí, gente. Pronto. Eu acho que era o ventilador, né? Será que é o ventilador? Acho que agora está melhor, né? Desculpa, gente. Então, o que é que Jesus faz então? Jesus não reage a quem ele agrediu. Sabe por quê? Porque ele está indo na direção da vontade de Deus, gente. Olha, às vezes tem muito crente que não quer justiça, quer vingança. Sabe, eu lembro que no Antigo Testamento Deus disse isso. A vingança é minha. E quando Deus estava dizendo isso, ele não estava querendo dizer assim, olha, deixa comigo que eu vou botar para torar, como diria Dona Irene na propaganda, e no seu inimigo. Deus não quer botar para torar no seu inimigo. Deus quer que o seu inimigo conheça o amor dele. Como Jesus queria que Judas conhecesse o amor dele. Como Jesus quis que Pilatos conhecesse o amor dele. Como tantos outros discípulos e discípulas de Jesus vivenciaram o testemunho de que vivenciar o amor de Deus, o amor que não revida, o amor que não se vinga, o amor que é misericordioso, o amor que é gracioso. E aí parece que Pedro não só quis defender Jesus sem nenhuma necessidade, a gente já falou isso aqui, como Pedro reagiu completamente fora dessa compreensão de que Deus estava no controle, de que Deus estava
que como Jesus disse, Jesus sabia tudo que iria acontecer com ele. Tudo. Gente, a gente não precisa, o cristão não precisa puxar tapete de ninguém, o cristão não precisa revidar quando puxam seu tapete no trabalho. O cristão, ele não precisa se vingar, porque a vida dele está em Deus. Eu trabalhei há mais de 20 anos em 2 organizações. Em todas as 2 eu vivenciei traições de outros funcionários, né? De pessoas que usaram de artimanhas e acabaram criando problemas para mim por causa disso. Foi muito interessante. E o que foi mais interessante é que, em meio a essas coisas, eu sempre permaneci fazendo, com a graça de Deus, aquilo que era para eu fazer. Então desconectou, não foi, gente, mas graças a Deus voltou já. Eu sempre fiz o que precisava fazer, porque a Bíblia diz que o discípulo de Jesus que trabalha, ele deve trabalhar como ao Senhor. Então não é o meu chefe nem o seu chefe. Nós não estamos no trabalho que a gente está por causa do chefe. Nós estamos por causa de Deus. Estamos trabalhando como a Deus. Então lembro que nessas 2 organizações, alguns anos depois, eu recebi um convite para assumir função de supervisão. Depois. Porque Deus tem o controle. Sabe, se chegar o momento em que Deus não quiser mais que você fique onde você está, Ele vai abrir uma porta, Ele vai lhe dar paz, sabe? E parece que isso foi o que não estava no coração de Pedro. A reação de Pedro não foi uma reação de paz, não foi uma reação de serenidade, não foi uma reação de confiança. É claro que é muito fácil eu e você a gente julgar Pedro, né? Pedro era como a gente. Eu às vezes me acho parecido com Pedro, acho que você também. A gente é meio impulsivo, faz as coisas sem pensar direito. Mas é interessante que aqui nesse texto, Jesus finaliza dizendo a Pedro, olha, guarde a espada. Nesse texto de João, não há um complemento que há nos outros evangelhos. Que é Jesus dizer assim, Pedro, guarde a sua espada, porque quem vive pela espada será morto por ela. Eu me lembrei muito de Gálatas. Hoje eu estava falando com o pessoal da igreja que estava aqui conosco, e 2 irmãos da igreja que estavam aqui conosco. E aí a gente estava conversando sobre isso, sobre o princípio Gálatas 6:7. Gálatas 6:7 é aquele texto de Paulo, a igreja da Galácia, que era uma igreja que vivia muito pela carne, assim, sem nenhum tipo de limite, e que tinha uma série de coisas que precisavam ser resolvidas. Aí Paulo escreve lá a carta lá para a igreja, e aí no capítulo 6, verso 7, ele diz assim, de Deus não se zomba, o que você plantar você vai colher. Tudo aquilo que o ser humano, ele usa homem, né? Mas ele quer dizer ser humano. Tudo aquilo que o ser humano plantar, ele vai colher. Então, quando Jesus chega para Pedro, aí no capítulo 18 de João, ele diz, Pedro, guarde sua espada. E nos outros evangelhos ele diz, guarde sua espada, porque quem vive pela espada morre por ela. Ele está dizendo o seguinte, escolha de que maneira você quer viver. Pedro, escolha de que maneira você quer viver. Você quer viver pela espada? Você quer controlar a coisa no braço da sua mão? Sabe? Sim, Lúcio. Perfeita, boa, ótima observação, Lúcio. Ótima observação. Que o Malco, o Lúcio colocou aqui, né? Vocês estão lendo, que o Malco vivia com os sacerdotes, né? Ele vivia na igreja, no templo, né? Mas ele tinha uma rotina de julgar e condenar as pessoas, né? E acabou vivenciando esse momento com Jesus totalmente diferente. Perfeito, Lúcio. Perfeito. É isso aí. Então, Jesus estava convidando Pedro. Pedro, você quer viver assim? Você quer viver pela ira? Você quer viver pela espada? Você quer viver pela força do seu braço? Ou você quer entender que o cálice que o meu Pai me deu, eu preciso beber?
que a situação que eu e você vivemos, e se ela foi entendida como essa situação do qual a gente orou, no qual a gente esperou, no qual a gente teve paz para assumir, é uma situação que Deus nos entrega cálices para beber. E é interessante que essa história de cálice, quando a gente vai no Novo Testamento, a gente vê que ele é usado na ceia para lembrar de Jesus e ele significa sangue derramado. Então, quando Deus entrega o cálice a Jesus, Jesus diz assim: por acaso eu não vou beber o cálice que o meu Pai me deu? Ele está dizendo a Pedro: Pedro, é o meu tempo e eu confio no meu Pai. Eu sei que uma das coisas mais fantásticas que eu acho da Bíblia é que, como Jesus é gente como a gente, sabe? Hoje vai ter essa semana vai ter o pequeno grupo da gente aqui em casa, e aí a gente vai começar a assistir um aplicativo chamado The Chosen, CHOSEN, que é um aplicativo norte-americano e que tem uma narrativa de Lucas em vídeos. É gratuito ele. E eles vão, à medida que vão conseguindo financiamento, eles vão gravando os episódios da narrativa de Lucas. E é muito interessante a gente chegar aqui nesse momento, assim como o Lucas diz, e essa questão do cálice, e ver Jesus sofrendo, Jesus angustiado, Jesus dizendo: Pai, por que o Senhor me abandonou? Sabe? Isso é muita angústia. Só que não dá para ler a Bíblia sem ver isso. Jesus não é alguém que não tem corpo. Jesus não é alguém que não tem coração. Jesus não é alguém que não tem sentimento. Jesus tem corpo, ele tem coração e tem sentimento. E ele sofre para fazer a vontade do Pai. Mas ele confia na vontade do Pai. Porque a vontade do Pai é melhor. Então, a gente chega aqui, adentrando no capítulo 18, no roteiro final, né? Você sabe que João tem 21 capítulos, então a gente está bem pertinho já de terminar. E Jesus chega nessa fase final aí dizendo, João dizendo a respeito de Jesus, Jesus sabendo tudo o que havia de acontecer. Jesus vai em direção aos sumos sacerdotes. E ele diz: vocês estão procurando quem? E ele diz: eu sou. Jesus acolhe a vontade do Pai. Não sem saber o que lhe aguardava, ele sabia muito bem. Não sem sentir o que lhe aguardava, ele disse isso muito bem em vários textos. Como ele se angustiou, como ele vai no Getsemane e dizem os especialistas que Jesus chegou a ter um nível de pressão tão grande que ele suava sangue. Você sabe que existem doenças que são somatizantes, né? Porque tudo que a nossa mente sofre, o nosso corpo também padece. E aí você imagina o nível de sofrimento que estava na mente, no espírito de Jesus, fazer ele sangrar pelos poros, suar sangue. Mas Jesus suou sangue e obedeceu o Pai. Porque Jesus sabia que é melhor obedecer ao Pai e sofrer pela obediência do que se perder na desobediência. Não há outro caminho, gente. Para a gente não há outro caminho fora da vontade de Deus que vai nos trazer essa serenidade, sabe? Ainda que seja um momento difícil, ainda que a gente não revide, ainda que a gente não se vingue, ainda que a gente esteja sofrendo pelo fazer o que é certo, é melhor estar na vontade do Pai do que se perder tentando viver a própria vontade. Então eu quero convidar você a ler João. Leia João a partir do capítulo 18 até o 11, que foi o que a gente estudou aqui hoje. E dê uma lida até o 21 aí. Eu sei que você recebeu as devocionais da igreja, né? Na segunda-feira.
Mas vá lendo, João, vá lendo. Leia um pouquinho de cada, vá lendo doses homeopáticas. Não precisa ler como quem quer ler a Bíblia em um ano. Eu gosto dessa ideia de ler a Bíblia em um ano. Mas às vezes a gente está correndo tanto para ler a Bíblia em um ano que a gente não conseguiu nem entender o texto. O que ele quer dizer, qual é o contexto do livro, ele está conectado com o quê. Então, leia devagarinho. Olhe para o que tem antes do texto, olhe para o que tem depois. Tá? Então eu quero lhe convidar a você ler as cenas, a próxima cena, que é de 12 a 14, Jesus é levado por Caifás. A gente vai estudar esses 3 versos, 12, 13 e 14, na próxima quarta. Aí você vai ver que tem muita coisa em apenas 3 versículos para a gente memorizar, para ler corrido. Leia tudo, mas a gente vai se concentrar na próxima quarta, do 12 ao 14. Para você que chegou um pouquinho depois, né, sempre acontece isso, né, cada um tem um horário, uma dinâmica específica. Esse vídeo vai ser baixado aqui no nosso... vai ficar no IGTV, aqui no Instagram da igreja, da nossa igreja. E ele também vai ser baixado hoje e mais tarde ele vai para o nosso canal do YouTube, Igreja Batista Imperial Recife. Tá bom, gente? Vamos aproveitar esse tempinho. Eu quero orar por vocês. Você sabe que lives no Instagram elas só tem 1 hora de duração, né? Infelizmente. Então a gente precisa encerrar. Eu sei que 1 hora é muito pouco tempo para a gente poder orar e estudar a palavra juntos. Mas aí vamos orar, e no próximo domingo vamos nos encontrar e cultuar a Deus. Reserve o domingo, aquele espaço lá de 6 horas, que você sabe que nós estaremos voltando no dia 30 de agosto com um grupo com inscrições, né? Você vai receber o formulário de inscrições aí para você se inscrever ou pela secretaria. Tá bom? Ok? Então a gente vai orar agora e a gente vai conversar. Tá? É isso aí, Kathleen. Só é 1 hora mesmo. A gente começa às 7 e vai até 8. Quando a gente vê, acabou, né? Mas vamos embora, vamos continuar estudando e investindo tempo. Foi muito bom estar com vocês aqui e a gente poder estudar essa noite juntos. Tá bom? Senhor, muito obrigado. Obrigado pela vida da tua igreja, de cada irmão e irmã que está aqui. Contempla as nossas vidas e os nossos corações. Responde aquilo que está em nosso coração e nossa mente de acordo com a tua vontade, e nos dá paz sempre para a gente poder ouvir e perceber e descansar na tua vontade, que é sempre melhor que a nossa. Perdoa os nossos pecados, abençoa a tua igreja poderosa e vencedora e continua nos dando a oportunidade de nos reunirmos e agora em breve presencialmente. Toma conta da gente, com todo o cuidado aí nesse tempo difícil, continua concedendo saúde e vitória sobre os desafios. Baixar o arquivo e enviar para o canal também da igreja no YouTube. Tá bom? Para você de repente compartilhar com uma pessoa que não tem Instagram. Tá? Um cheiro, Deus abençoe. A igreja a administração está aberta de segunda a sexta, das 9 às 16. Se você quiser orar, quiser algum aconselhamento, a gente está fazendo aconselhamento com todos aqueles cuidados e protocolos, mas se você precisar, entre em contato conosco e a gente faz um agendamento para orar com você. Tá bom? Boa semana. Deus abençoe, gente.